Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos ao bate-papo do Petit Jornal dessa semana. Mais uma semana aqui em que eu, Daniel Souza e também Tanguy Bagdadi estamos para repercutir um pouco os fatos desses últimos dias. Mais uma semana bastante quente. Aliás, acho que nada foi mais quente do que o parlamento britânico, rapaz. É tanta confusão por lá que quando eu acho o Brasil confuso, eu pego o noticiário do Reino Unido. Tem o Reino Unido e a semana a gente vai falar da Itália também, que também, enfim, a Itália está começando a se tornar estável, né? A Itália conseguiu formar um governo e tal. Mas vamos falar um pouquinho sobre o Brexit primeiro, né? Só para lembrar, isso a gente vem falando nas últimas semanas, o plano do Boris Johnson era promover a suspensão do parlamento. Ele anunciou que faria a suspensão do parlamento de fato, uma suspensão de 5 semanas, que passaria a valer muito em breve, né? Já a partir agora de meados de setembro, o parlamento estaria suspenso. E aí, o que o parlamento fez naturalmente era o que se esperava dele, né? Ele começou a agir mais rapidamente. Então, 2 fatos foram muito importantes sobre o Brexit nos últimos 2 dias. O primeiro deles é que o parlamento, mais uma vez, passou uma lei dizendo que não pode ter Brexit sem acordo. É tipo, Boris Johnson, se vira aí, não quero saber, tem que ter acordo. Ou então tem que pedir a prorrogação do prazo de saída, colocar até mesmo para quando que deveria ser jogado o prazo de saída, deveria ser para o dia 31 de janeiro de 2020. Né? Então você joga esse negócio para frente. Eu, quando vi isso, imediatamente eu pensei se a União Europeia aceitaria qualquer tipo de adiamento. Me parece que não, né? Não me parece que a União Europeia esteja muito disposta a esse adiamento, mas talvez diante da possibilidade de hecatombe, ela possa voltar atrás, né? A União Europeia já deu alguns sinais de que sim, que aceitaria. Assim, ela, em momento algum, disse isso, mas ela já deu alguns sinais de que, olha, se precisar negociar mais uma coisa, um prazo maior e tal, e aí vem sempre aquela pergunta, mas se a gente quiser negociar um novo acordo, a União Europeia diz, olha, aí não, acordo novo não, porque a gente está negociando esse negócio há 3 anos já, e não dá para ter acordo novo. Mas agora, se quiser negociar um prazo maior e tal, a gente pode ver. Então, o que o parlamento está dizendo para o Boris Johnson você tem a obrigação de tentar. Vai lá e tenta conseguir um acordo, um prazo maior para a gente conseguir sair. E aí, qual foi a movimentação do Boris Johnson? O Boris Johnson disse assim, então beleza, então vocês querem isso, vamos convocar novas eleições. Porque, óbvio, né, ele está com a popularidade em alta, ele acabou de assumir, e ele tem consciência de que se finalmente você tiver uma nova eleição, ele consegue aumentar a base dele, uma vez que ele perdeu a maioria. Ele não tem maioria no parlamento nesse momento. E o parlamento diz também, não, vai convocar uma nova eleição, coisa nenhuma, é você mesmo que vai ter que pedir, vai ter que ir lá, vai lá e pede um adiamento maior. A gente está te pedindo isso, vai lá, é o seu mandato. Então, a situação britânica nesse momento é uma situação bizarra, porque nesse momento pode acontecer qualquer coisa. Pode ter um hard Brexit já agora no dia 31 de outubro, pode ser que tenha um adiamento, ou pode ser que eles desistam de tudo. Pode ser que tudo vá por água abaixo e você desista do Brexit. Então, assim, não dá para fazer prognóstico do que vai acontecer no Reino Unido nos próximos 2 meses. Agora, dizer que qualquer coisa pode acontecer é algo que vem sendo dito aqui no Petit Jornal há 3 anos, cara. Há 3 anos, exatamente. É dito que qualquer coisa pode acontecer, inclusive nada, né? Porque até agora nada aconteceu. E a gente tem tido aí esses adiamentos em sequência. De novo, eu continuo muito cético em relação ao acordo, né? Me parece que existem alguns pontos ali meio intransponíveis, né? De que você consiga realmente uma conciliação, particularmente dentro do próprio Reino Unido, né? Principalmente a questão das Irlandas, né? A questão, assim, você pode ter a maior criatividade do mundo para pensar em questões comerciais, em questões tributárias, em questão de imigração e tal. Isso aí dá para você conseguir. Mesmo que você tenha um hard Brexit, assim, vai ser catastrófico, vai ser muito difícil e tal. Mas, assim, com o tempo, se você tiver um hard Brexit, tem 20 anos está resolvido. Né? Vamos colocar no prazo longo, né? Daqui a 20 anos, você vai olhar para trás e falar assim, pô, foi um período difícil, mas ok, a economia sofreu e tal, mas passou. Agora, e as Irlandas, cara? O que você faz? Porque ali é a fronteira entre a União Europeia e o Reino Unido, que vai deixar de ser a União Europeia, e você não pode ter fronteira, você não pode ter fronteira física. A fronteira física ali, ela significa uma possibilidade real de volta de uma tensão que durou uma boa parte do século XX. Não tem solução razoável, não tem solução factível. Então, é isso que você está dizendo. Assim, tem alguns pontos ali dentro do Reino Unido
que são assim, de solução muito, muito complicada, muito, muito difícil. E me parece também que existe até a possibilidade do acordo de paz, né, ali envolvendo o IRA, etc., ter que ser revisto, né, o que seria uma loucura, a possibilidade talvez de retomada de grupos armados independentistas dentro da Irlanda. Quer dizer, é muito assustador, né? É muito assustador olhar essa possibilidade. De novo, a sensação de quem olha de fora é: meu Deus do céu, o que vocês estão fazendo? Por que vocês se meteram nessa confusão? Qual é a loucura que passou na cabeça de vocês para achar que essa saída seria algo tranquilo, né? Pois é, e aí sabe qual é a maior ironia disso, Daniel? A Itália tá olhando pro Reino Unido e tá falando assim: porra, Reino Unido, tá brabo aí, hein? Caramba, porque a Itália, logo ela, conseguiu formar um governo. Isso aqui a gente vem comentando nas últimas semanas também, o que está acontecendo lá, né? Que você teve um racha na coalizão que montou o governo depois das últimas eleições, que era o Movimento Cinco Estrelas e a Liga Norte, né, liderado pelo Salvini. O Salvini tentou aproveitar o seu momento de popularidade e dobrou a aposta. Então ele tentou dissolver o governo, saiu do governo, ele era ministro do interior, saiu do governo, esperava com isso, portanto, tirando a Liga Norte do governo, fazer com que o Movimento Cinco Estrelas ficasse sozinho e o governo ruísse, novas eleições fossem convocadas. É a mesma coisa, né? A mesma coisa que o Boris Johnson está tentando fazer lá, convocar eleições no momento no qual você está em alta, mas foi formado um novo governo. Tá? Então a Itália, nesse momento, tem finalmente mais um governo. O Giuseppe Conte continua como primeiro-ministro, continua à frente do país, e o governo, portanto, foi formado entre o Movimento Cinco Estrelas, que já estava no poder, e o Partido Democrático. E aí, o que eles estão tentando fazer nesse momento é conseguir uma base comum. Isso aqui a gente comentou na semana passada também, não? Uma base comum. O que vai ser um governo do Movimento Cinco Estrelas com o Partido Democrático? E aí, 3 pontos foram colocados como pontos comuns. Eles são partidos muito diferentes, tá? Principalmente quando você fala sobre a relação com a União Europeia e tal, mas 3 pontos em comum foram colocados. Primeiro, evitar que medidas de austeridade possam prejudicar o crescimento. Então, ok, tem que ter medidas de austeridade, a gente vai ouvir o que a União Europeia está dizendo, mas a gente tem que encontrar maneiras dessa austeridade não sufocar a Itália, não impedir, por exemplo, que você tenha novos investimentos. 2, apresentar um salário mínimo nacional. A Itália, bem naquela lógica tradicional, né, de uma Itália muito fragmentada internamente, tá? Ela tem salários mínimos mais locais, então a ideia é ter um salário mínimo nacional. E outra coisa, esse aqui, olha como é que está na pauta do dia, olha como é que o Brasil escolheu um péssimo momento para lidar com o meio ambiente da maneira como vem lidando, pelo menos no discurso, impulsionar investimentos em energia renovável, questão ambiental, sustentabilidade e tal. Esses foram os três pontos que eles conseguiram alinhar. E, só uma última informação, o Luigi Di Maio, que é o líder do Movimento Cinco Estrelas, foi a estrela das últimas eleições, enfim, assumiu como chanceler. Então ele vai ter a função exatamente de fazer essa intermediação entre a Itália e a União Europeia, que é uma relação que vem sendo bastante tensa ao longo dos últimos anos. Investir em energias renováveis me parece que, acima de tudo, é um ótimo negócio, né? É lucrativo, é rentável, gera aí oportunidades de crescimento. Então, me parece que também é algo que não é difícil de você criar um mínimo de consenso político. Agora, essa ideia de criar um salário mínimo nacional num país tão divergente como a Itália não me parece ser exatamente uma ideia tão boa, né? Porque das duas, ou o salário mínimo em Milão vai ser baixo demais, ou o salário mínimo na Calábria vai ser proibitivo, né? Uhum. Isso, a Itália, aliás, assim como o próprio Brasil também, é muito heterogêneo, né? E isso acaba muitas vezes criando dificuldades desse tipo de uniformização da política econômica. Você acha que no Brasil não tinha que ter salário mínimo estabelecido nacionalmente? Na realidade, no Brasil, existe o salário mínimo nacional, mas também existem os salários mínimos regionais. O que acaba acontecendo é que o piso nacional ele é estabelecido de uma forma, mas existem salários mínimos específicos em diferentes estados. Então, o Brasil, nesse sentido, é mais parecido com a Itália, na realidade, da Itália atual, do que essa Itália futura que se propõe desenhar. E você pode, uma consulta até no Google é relativamente simples para observar que vários estados brasileiros têm salários mínimos superiores ao mínimo nacional. Perfeito. Mais alguma coisa sobre Itália? Não, acho que é isso. Beleza. O próximo assunto que eu queria trazer aqui, cara, é a gente falar um pouquinho sobre a China. E aí sobre a China, você tem alguns pontos para falar sobre a economia chinesa. Eu queria falar um pouquinho sobre Hong Kong, né, que a gente teve
um movimento importante. Vou deixar a bola com você de início aí, depois eu falo um pouquinho sobre Hong Kong. O destaque econômico da China é que, aliás, isso no dia de hoje, saiu a produção industrial chinesa do mês de julho, agora de 2019, e foi o pior resultado em 17 anos. Né? E isso, claro, está sendo interpretado como sucesso da guerra comercial. Sucesso para os americanos, no que diz respeito ao seu objetivo de tentar travar, de tentar desacelerar o crescimento chinês, de tentar, de alguma maneira, conter a rivalidade que os chineses estão conseguindo desenvolver em relação aos Estados Unidos ao longo dos últimos anos. E isso acaba aumentando a força e a retórica para que o presidente Donald Trump mantenha esse discurso bastante duro. Ainda mais porque a gente está chegando no ciclo eleitoral nos Estados Unidos, o discurso anti-China é bastante popular, né? E me parece que não vai mudar, não. Não vai mudar, a retórica anti-China vai continuar e talvez a retórica anti-China continue a despeito do Trump, mesmo que ele eventualmente saia derrotado e não consiga se reeleger. Mesmo que ele não consiga se reeleger, talvez a retórica anti-China permaneça, porque me parece algo relativamente pacificado dentro de um país, dos Estados Unidos, tão polarizados, que a China é um inimigo a ser parado no atual momento, e as barreiras comerciais têm sido vistas como uma ótima alternativa para isso, porque desacelera o crescimento chinês que é muito dependente das exportações chinesas que têm como principal destino o mercado americano. Essa é uma das pouquíssimas pautas na qual os democratas não discordam do Trump, né? E esse é um dos pontos comuns que a gente tem ali. Assim, se esse é um ponto de preocupação para a China, ela acabou de ganhar um outro ponto de preocupação, que foi uma vitória, assim, não dá para colocar em outros termos, dos manifestantes em Hong Kong. Só para a gente contextualizar, o que tem acontecido em Hong Kong já há alguns meses é que os manifestantes têm ido para as ruas para protestar contra a governante de Hong Kong, né, que é a Carrie Lam, que é necessariamente alinhada a Pequim. Se você não for alinhada a Pequim, você não tem nenhuma chance de ser eleito em Hong Kong. E ela propôs uma lei, obviamente proposta pela China, mas colocada em Hong Kong pela Carrie Lam, que era uma lei para facilitar a extradição. A gente já falou sobre isso outras vezes aqui, mas é basicamente a possibilidade da China escolher quem é que lá em Hong Kong vai ser preso e vai ser mandado para a China, para a República Popular da China, para ser julgado. Lembrando que Hong Kong é uma zona administrativa da China, né? Então não tem exatamente autonomia. É parte da China, com algum nível de autonomia, mas não autonomia completa, e também não tem autonomia política. Esse é o ponto fundamental. E os manifestantes foram para a rua esse tempo todo para pedir o fim, sequer a proposta dessa regra. E no meio do ano, em julho, a Carrie Lam disse que o assunto estava engavetado. Os manifestantes continuaram indo para as ruas, no entanto, para pedir para o assunto ser simplesmente jogado fora. Assim, não é nem engavetado, não é adiado, não é nada. É não ter mais a proposta. E finalmente ela anunciou ontem que isso iria acontecer. Tá? Então que essa lei não tem mais nenhuma chance de passar. De fato, essa lei ela saiu da pauta. Então o que a gente tem que imaginar agora é como é que a China vai lidar com essa derrota. É uma derrota no plano internacional. O mundo inteiro estava olhando para isso, e a China, assim, no nome da Carrie Lam, né, teve que recuar. E o que os manifestantes vão fazer a partir de agora? Já que o ponto dos manifestantes era, em primeiro lugar, essa questão da lei da extradição, mas para além disso também pedir para que a população de Hong Kong possa de fato eleger os seus governantes, uma vez que hoje não é qualquer um que pode concorrer. Você somente pode concorrer a eleições se você tiver a bênção de Pequim. Rapaz, isso aí é um passo audacioso, né? Quer dizer, você querer eleições livres num território dentro da República Popular da China é algo, no mínimo, sei lá, acho que eles estão sendo audaciosos. Vamos ver o que vai acontecer. Quem sabe eles não conseguem, né? Quem sabe realmente o improvável não ocorre e eles conseguem algum tipo de abertura do regime chinês em Hong Kong. Mas aí também o problema é o precedente, né? O problema é que isso pode começar a despertar o interesse, inclusive em regiões separatistas que a China tem, de se Hong Kong elege seus governantes, eu quero eleger também. Né? Isso pode criar... Nesse ponto que a gente vai ter que avaliar, isso aí vai demorar algum tempo para a gente ter certeza, é o que os manifestantes vão fazer na prática. Né? Eles têm sido, em determinados momentos, bastante estratégicos. Então, em alguns momentos, eles decidiram, por exemplo, essa semana não vai ter manifestação porque tem um risco de uma escalada maior e tal. Então, é possível que agora eles parem. Eles passem algum tempo num momento um pouco mais low profile, beleza, conseguindo essa vitória, recua, vê o que vai fazer, planeja os próximos passos.
ou é possível que eles vão para tudo ou nada. Eu realmente não sei o que eles vão fazer a partir de agora. Eu acho que eles devem estar discutindo isso também. Qual é o próximo passo? O que a gente quer a partir de agora? Uma paralisia, talvez, nos movimentos durante algumas semanas poderia ser um sistema de recompensas para os chineses, como quem diz, olha, a gente venceu e quando a gente vence, a gente dá um refresco para vocês. Então, se a gente continuar vencendo, a gente vai dar outros refrescos no futuro. Isso aí, é possível. Daniel, o outro assunto que eu queria trazer assim, mexe bastante com a sua área também, né, com a economia, porque a gente teve uma pesquisa eleitoral na Argentina e se a pesquisa estiver certa, de fato, o Alberto Fernandes ele vence no primeiro turno. A pesquisa deu 46,1% das intenções de voto para o Alberto Fernandes e 36,8% para o Macri. Isso significa que o Alberto Fernandes venceria por aquele critério que tem na Argentina, que se você consegue mais de 45% dos votos, você está eleito já no primeiro turno, ou então, se você tiver mais de 40% dos votos, você tem que ter uma diferença de 10 pontos percentuais para o segundo colocado. No caso, o Alberto Fernandes ele venceria, segundo essa pesquisa, porque ele tem mais de 45% dos votos, independente da votação do Macri. Mas ele não tem mais de 10 pontos percentuais do Macri, ele tem 9 e pouquinho, né? Então, isso coloca ali o Macri numa posição de tentar beliscar um segundo turno. Dá para ele ter esperança de tentar chegar no segundo turno. Agora, a pesquisa também tentou imaginar o que seria um segundo turno, e o segundo turno dá uma vitória do Alberto Fernandes por 51,1% contra 44,3%. Então, de fato, a situação do Macri ela continua periclitante, continua uma situação complicadíssima, ainda mais depois dessa negociação toda que ele teve que fazer com a FMI, que tem gente que discute se é calote, se não é, você já disse que é calote, né, uma maneira de dourar a pílula, mas no final das contas, um calote. E tem um país que está sendo bastante afetado por isso, Daniel, que é o Brasil. Eu estava dando uma olhada nos... Fala aí. Na realidade, as exportações brasileiras, particularmente de automóveis, desabaram, né, em direção à Argentina. O Brasil já está sofrendo de maneira bastante evidente impactos no segmento industrial por conta da crise argentina. Então, eu acho que isso já é palpável aqui pelo Brasil. Em relação à questão do calote, o meu ponto até que eu coloquei numa outra conversa nossa, é que as pessoas estavam tentando dourar a pílula e criar o conceito do meio calote. Não existe meio calote, né? Ou você dá calote ou você não dá calote, né? Esse conceito do meio calote, ou do calote negociado, ou do calote onde eu estou disposto a conversar, onde eu mantenho alguma parte do pagamento, continua sendo calote, né? É o calotinho. É o calotinho. Mas olha só, e sobre o impacto no Brasil, assim, é palpável mesmo. Eu estava dando uma olhada nos dados econômicos aqui do lado brasileiro, tá? Do MDIC, daquele sistema Comex-VIS, que é a melhor maneira de conseguir entender como é que funciona exatamente, como é que está o comércio brasileiro com qualquer país. E o que eu estava vendo é o seguinte, as exportações brasileiras, pegando só o primeiro semestre do ano, então de janeiro a julho, na verdade, 7 primeiros meses, o Brasil teve uma queda, comparando 2018 com 2019, uma queda de 40%. Então, no ano passado, entre janeiro e julho, o Brasil exportou 9,9 bilhões, né, quase 10 bi. Esse ano agora, o Brasil exportou para a Argentina somente 5,9. Então, é uma queda muito significativa, o que faz com que... Olha como é que isso aqui é importante. No ano passado, somente nos 7 primeiros meses, o Brasil era largamente superavitário com a Argentina. Esse ano agora, o Brasil foi deficitário com a Argentina no primeiro semestre. Só para dar uma dimensão histórica disso. A última vez que o Brasil foi deficitário com a Argentina foi no ano de 2003. 2003. Olha quanto tempo faz que o Brasil não tem um ano com déficit fechado com a Argentina. Esse ano agora, se for anualizado, exatamente, se for anualizado, a gente vai ter o primeiro déficit em 16 anos, não por acaso exatamente nesse contexto no qual a Argentina está passando por esse calote barra semicalote barra calotinho do bem no FMI. Pois o que eu queria contextualizar é que a crise argentina, gravíssima, a maior de todas as crises argentinas, ela estourou em dezembro de 2001, e então você tem ali uma piora realmente das exportações do Brasil em direção à Argentina. O Brasil é muito impactado naquele momento. Quer dizer, não é uma coincidência, quer dizer, de novo, o Brasil volta a ter déficit comercial com a Argentina em um momento onde a economia argentina tem um desempenho muito ruim. E não dá para dizer que isso é uma coincidência. Claro que a piora da economia argentina acaba sendo uma péssima notícia para nós. Na verdade, é uma péssima notícia até por conta do setor que é impactado. Você falou sobre os automóveis,
E o dado que o governo brasileiro dá é que das exportações brasileiras para a Argentina, 91% é de produtos manufaturados. Então a gente não está falando que o Brasil está perdendo exportação de alface, a gente está falando do Brasil perdendo exportação de automóveis, o que são setores que mais geram empregos na economia brasileira. Então a gente tem que tomar um certo cuidado aqui no Brasil para não olhar para a Argentina com um certo olhar condescendente, né? Ah, vocês estão tão quebrados, olha só o que está acontecendo lá, porque isso tende a chegar no nosso bolso. Ah, mas eu não trabalho na indústria automobilística, né? Não trabalho com isso. Mas vai chegar em você, né? Porque é menos dinheiro que está entrando no Brasil, são menos empregos, a economia roda menos, isso acaba impactando a todos nós. Maravilha. O que mais que você tem aí nas suas pautas? Eu nada, agora é você de novo, teto de gastos. Eu não sei nem o que significa isso. Você não sabe o que significa isso? Rapaz, teto de gastos essa semana foi bastante debatido. Aliás, o presidente Bolsonaro, no dia de ontem, na quarta-feira, ele disse que o teto de gastos teria que ser revisto por uma questão de matemática, e no dia de hoje ele tuitou dizendo que não vai rever teto de gastos nenhum, que o teto de gastos permanece firme. Não, cara, mas é porque mudou a matemática. A matemática agora foi atualizada, e é outra matemática. Bom, enfim, o teto de gastos ele foi criado no governo Temer, foi uma emenda constitucional, onde a totalidade dos gastos públicos ela só poderia crescer no ritmo da inflação. Claro que você poderia diminuir em algumas áreas, aumentar em outras, mas o total de gastos do governo não poderia crescer acima da inflação. Poderia crescer no máximo, se reposto no ritmo da inflação. O que aconteceu de lá para cá, aliás, naquele momento a estratégia do governo Temer eram duas estratégias. Primeira, fazer uma reforma da Previdência, o que poderia conter o crescimento das despesas obrigatórias, particularmente despesas com Previdência. E segundo, tentar não dar reajustes salariais para a Folha. Porque se você pegar Previdência e Folha, são as duas principais despesas do governo brasileiro em termos primários. Aí a gente já está falando de 70 e qualquer coisa por cento das despesas primárias do governo brasileiro. Só que de lá para cá, não teve reforma da Previdência, a reforma está passando agora no Senado, e a reforma e os reajustes para o funcionalismo foram dados pelo Temer. O Temer deu os reajustes para o funcionalismo, que, aliás, seriam pagos ao longo de 4 anos. O ano que vem é o último ano desses reajustes que foram prometidos pelo Temer. Na prática, houve um crescimento das despesas obrigatórias puxadas por Previdência e Folha, um crescimento acima da arrecadação, que fez com que essas despesas achatassem as despesas chamadas discricionárias. Aí você começa a cortar a bolsa da CAPES, você começa a cortar gasolina das viaturas, você começa a não emitir passaporte e tal. Agora, o governo já percebeu que no ano que vem, pelo orçamento, 96% das despesas primárias serão obrigatórias. Nesse ano de 2018 de 2019 foram 93%, e no ano que vem será 96%, justamente por conta desse crescimento das despesas obrigatórias, o que vai asfixiando a capacidade do governo de gastar em outras áreas. Você tem tido um crescimento das despesas obrigatórias que está achatando as despesas totais do governo. E isso, claro, está gerando um processo de asfixiamento. De um lado, você tem uma parte do governo, principalmente encabeçada pelos militares, dizendo implode esse teto, até porque os militares são os únicos que vão ter reajuste no orçamento do ano que vem, com impacto de 4,7 bilhões de reais. E do outro lado, você tem a equipe econômica dizendo que não, olha, se você implodir o teto, o governo vai voltar a ter um crescimento do seu endividamento de forma muito forte, e com o aumento do crescimento do endividamento, a gente vai ter problemas no que diz respeito a continuar reduzindo a taxa de juros. Então, é melhor a gente começar a discutir as despesas obrigatórias, a contenção das despesas obrigatórias. Então, a gente está falando aí de uma situação, no mínimo, meio complexa para ser resolvida, e uma escolha vai ter que ser tomada pelo governo. Ou você rediscute as despesas obrigatórias, a Previdência já foi rediscutida e agora você teria que fazer uma discussão em relação à folha de pagamento, e aí existe uma proposta, uma ideia de redução de salários com redução proporcional da carga de trabalho. Ou então, você fura o teto e abre espaço para o aumento dos gastos do governo, como forma justamente de tentar tirar essa asfixia que vários ministérios estão sentindo de maneira muito evidente. Você que é um cara bem informado dos bastidores de Brasília, quem é que toma essa decisão, Paulo Guedes ou o presidente? Porque me parece que a decisão é diferente, né, para um e para outro. Por enquanto a decisão é diferente. E a decisão do Paulo Guedes é manter o teto, e do presidente é ser mais simpático à ideia de remover o teto. Aliás, algo até um pouco mais alinhado com o que ele sempre defendeu. Vamos ver. Vai ser um super embate, mas eu tenho a impressão que manter o teto vai ser meio questão de honra para o Paulo Guedes, como forma justamente de ajuste estrutural que ele se propõe a fazer.
Beleza, tem mais algum ponto aí, Daniel? Não, é só isso. Beleza. Então, beleza. Então, queria agradecer de novo o pessoal que está ouvindo a gente aí no podcast, o pessoal que está assistindo a gente no YouTube, o pessoal que está assistindo a live no Facebook, deu uma caída rápida aqui, mas voltou rapidamente. E agradecer principalmente os nossos apoiadores, né, pessoal que está chegando junto aí. Aliás, a pauta de hoje foi em grande medida feita pelos nossos apoiadores lá no grupo Redação do Petit Jornal. Então, se você quiser ser nosso apoiador e entrar lá no grupo, você entra no nosso site www.petitjornal.com.br e você contribui com quanto você quiser, quanto você puder. Maravilha. É isso, Daniel? É isso. Gente, muito obrigado. Boa noite e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias.